Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, estamos nessa missa do meio-dia, seguindo este livro, o Retiro Quaresmal, Conversão, fruto da caridade divina. Infelizmente não tem mais exemplares, foram vendidos todos. O que se pode agora é adquiri-lo pelo e-book, para quem não adquiriu. Depois passa na secretaria para pedir o link. Hoje o texto é bem dentro do que a liturgia da palavra nos propõe, porque a liturgia da palavra nos fala sobre o jejum. O jejum é uma forma de oração. E o texto que é proposto para meditarmos é o texto do Pseudo Crisóstomo, e que fala sobre a oração, dizendo: a oração é a luz da alma. Sempre se entendeu, na vida dos cristãos, os primeiros, que a oração, ela é o meio, o instrumento eficaz para conhecer a Deus. A oração se vê na vida dos santos, e aqui São Crisóstomo, viveu no IV século. Ele era um homem de oração. Aliás, se for ver a vida dos santos desse período e até antes, e também depois, mas nós vamos perceber na vida dos santos e das santas da igreja, o que alimenta a vida deles é a oração, é uma vida de oração. Para nós não é diferente. Uma vez que temos esse chamado para a santidade, uma vez que estamos nesse caminho quaresmal, o meio de vivê-lo é a oração. Nós vimos na quarta-feira de cinzas como Jesus enfatiza, deixa claro, quando deres esmola, quando orardes, quando jejuardes. São os três movimentos, os três elementos para vivermos bem a quaresma, e que tudo se resume a uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, porque até nesses pontos, Jesus exorta a não fazer de modo para os outros. Quando deres esmolas, não toque a trombeta como fazem os hipócritas. Quando orardes, não façam como os hipócritas que gostam de se mostrar nas praças públicas. Quando jejuardes, não coloqueis uma face triste como os hipócritas. Ele diz: eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. É uma recompensa aqui. É o aplauso do mundo. É o reconhecimento mundano. Quando que Jesus chama a atenção a fazer tudo com o Pai. Fazer nessa intimidade com Deus. Que tua mão esquerda não saiba o que faça a direita. Quando for rezar, entra no teu quarto e ali você e o Pai. Quando jejuardes, lava o rosto, bota um perfume, ajeita os cabelos, a roupa, tudo, para que somente o Pai que vê tudo no oculto saiba. Então a oração é essa relação íntima, uma relação de intimidade com Deus. O texto hoje da liturgia fala sobre o jejum, que é uma forma de oração. E que Deus exorta na profecia de Isaías, quando diz, primeiro ele coloca, o povo reclamando, a gente jejua,
mas tu ignoras, né? Quando nós nos humilhávamos. E Deus responde, é porque no dia do vosso jejum, vocês tratam de negócios, vocês oprimem os empregados. É porque no seu jejum vocês estão em litígios, estão em brigas, em agressões impiedosas. Vocês não se mortificam, vocês cometem injustiça, vocês não curvam a cabeça. Então é uma vida de aparências. E é o texto hoje que São João Crisóstomo nos apresenta, quando ele diz: a oração, o diálogo com Deus, é um bem incomparável. Não se compara. Então a oração é um bem para nós. Não pode ser um peso. Não é, e não o faço por obrigação. Eu devo ver a minha vida de intimidade com Deus como um bem comparável. Afinal de contas, é uma vida com Deus, né? É um bem comparável. E por quê? Ele diz, porque nos põe em comunhão íntima com Deus. Nós ficamos impressionados, e é de impressionar mesmo, quando a gente vê a vida dos santos e percebe como eles falavam com Deus. Quando eles tinham a ciência de Deus. Quando eles sabiam das coisas. O próprio São Pio, né, São Padre Pio, as pessoas iam se confessar com ele já sabia o pecado do povo todinho. E quando a pessoa não dizia, ele disse, e aquele assim, assim. E não era fofoca de Deus, de forma alguma. Mas Deus ama tanto, que revelava ao Padre Pio, justamente para que a pessoa se convertesse, mudasse de vida. Não era uma acusação. Porque na confissão, quem realmente deve nos acusar somos nós mesmos. De chegar ao sacerdote e dizer, eu me acuso disso. E não cair nas acusações do maligno. Porque Deus não nos acusa, Deus nos perdoa. Ou tantos outros santos que também conversavam, falavam com Deus diretamente. E aí pensamos, nossa, eram pessoas extraordinárias, eram homens e mulheres extraordinários. Não. Eram homens e mulheres como nós, pecadores. A diferença era, eles rezavam. A diferença era essa. Eles tinham essa comunhão íntima com Deus. Acreditavam, se lançavam. São João Crisóstomo, antes mesmo de ter sido patriarca, né, de Constantinopla e de ser elevado, ele nem queria isso, ele se retirou para o deserto, passou praticamente 2 anos no deserto, rezando, estando ali a sós com Deus. Só que era uma pessoa que quando pregava, e as pregações dele eram longas, não cansava quem ouvia. As pessoas até vamos dizer assim, brigavam para estar ali, para ouvir, para pegar o melhor lugar, para escutar melhor. Porque ele falava de Deus. E falava de Deus porque conhecia Deus. E conhecia Deus porque era íntimo de Deus. Porque quando buscamos essa intimidade, Deus se deixa conhecer. Deus se revela. Nesse tempo quaresmal, nós somos animados à oração. A deixar Deus se revelar, Deus revelar o seu amor a nós. Deus revelar quem nós somos. E nesse caminho de intimidade com Ele, ser um caminho de santidade. São João Crisóstomo continua quando diz, falar da oração, que não é só uma atitude exterior,
mas que provém do coração e não se limita a ocasiões ou horas determinadas. Ele está dizendo que a minha vida deve ser uma constante vida de oração. Em todo momento. É claro, eu tenho o meu momento ali com Deus, que eu determino, aquela hora de estar a sós com Ele, mas saio dali já também em oração. A missa, que é a oração por excelência, eu já devo sair daqui depois da missa com o coração totalmente inclinado a rezar. Seja no meu trabalho, seja quando eu sair daqui e voltar ao trabalho ou ir para casa, eu vá ruminando, rezando, pensando em Deus. Meus atos me levem a fazer de modo orante, para que as paixões não me dominem e não sejam elas a me conduzir. Ele vai dizer também, a oração é a luz da alma, o verdadeiro conhecimento de Deus, a mediadora entre Deus e os homens. Pela oração, a alma se eleva até os céus e une-se ao Senhor, num abraço inefável, como uma criança que, chorando, chama a sua mãe. A alma deseja o leite divino, exprime seus próprios desejos e recebe dons superiores a tudo o que é natural e visível. Isso nos faz pensar o quê? Ao menos me fez pensar o seguinte, que a minha oração e que a nossa oração, ela é uma busca contínua de Deus. E não uma busca contínua das coisas que Deus pode fazer, porque tudo Ele pode fazer. A minha oração não pode ser apenas uma manifestação de interesses. Ou seja, eu só vou rezar para pedir. Senhor, me dê isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, me faça isso. E ai de Deus se Ele não fizer, né? Senhor, ou negociando com Deus, Senhor, se Tu me der isso, eu faço isso, assim, assim, assim. Quando que a verdadeira oração é, Senhor, eu estou aqui. E eu estou aqui por Ti. Independente se você vai fazer ou não vai fazer, não interessa. Eu estou aqui porque quero Te amar. Porque quero ser amado, porque eu sei que quando Tu me amas, Tu me cura, Tu me liberta, Tu me livra, Tu me abençoa. E quando Tu me amas, Tu também proporciona tantas e tantas coisas, muito além daquilo que eu espero. É assim. Não busco a Deus por aquilo que Ele pode me dar, porque Deus pode dar tudo. Eu busco a Deus pelo que Ele é. Assim é uma amizade. É de imaginar, nós temos também amigos, mas se esses amigos que tenho só me procuram só por interesse, que espécie de amizade é essa? Né? Fulano ou fulana só me procura só porque eu tenho isso. Ou só me procura para me pedir coisas. Não valoriza pelo que eu sou, mas só pelo que eu tenho. Nós tratamos Deus assim. Consciente ou inconscientemente, mas agimos assim. Principalmente nos momentos mais desesperadores, é que agimos mesmo. Quando que a minha amizade com Deus deve ser sem interesses. Ou a única coisa interessante nessa amizade é o próprio Deus. No dia de, acho que foi Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino, no aniversário dele, Jesus apareceu, acho que eu já coloquei isso aqui, né? Jesus veio ao seu encontro
E o mais interessante nessa visão de Santo Tomás é porque também o secretário dele viu Jesus ali. É uma testemunha, né, daquela situação. E Jesus disse: Tomás, estou muito feliz por você, né? Pede o que você quiser e eu te dou. Pede a honra que quiser e eu te darei. E Santo Tomás olhou para Jesus e disse: ó meu Senhor, eu não quero nada a não ser a Ti. Né? Eu não quero nada, eu quero somente a Ti. Não quero honras, não quero pompas, não quero reconhecimentos, eu só quero a Ti. Quem tem Deus tem tudo. Né? Quem tem Deus tem tudo. É como Jesus nos lembra, né, numa passagem do Evangelho, diz: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Jesus. E o resto vos será dado em acréscimo. Deus não é mesquinho, Ele não dá aquilo que pedimos, Ele dá além daquilo que pedimos. Ficamos até espantados. Poxa vida, só pedi isso, Deus deu muito mais. Né? Porque Deus é assim. Né? Buscá-lo, buscar o reino de Deus, é buscar o próprio Cristo. E a forma de buscá-lo é a oração. É uma vida de oração. Nós não podemos nos esquivar dessa graça. Por mais que sejamos tentados e somos tentados, por mais que tenhamos distrações e nos distraímos, devemos lutar mesmo. E hoje, né, pela graça de Deus, pela providência, Ele fala de uma forma de oração que é o jejum. O jejum é uma forma de mortificar os apetites da carne. É uma oração. É uma forma de fazer de modo que a carne, ela não me domine. Que os apetites da carne não dite ordens para mim, mas seja a graça de Deus agir na minha vida. E a graça de Deus encontra um caminho na medida em que vou me mortificando. E a forma de mortificação que temos é o jejum. A igreja não obriga ninguém a jejuar. Ela anima seus filhos a essa prática da oração. Principalmente na sexta-feira, que nos faz lembrar a paixão do Senhor. Mas existe 2 dias que realmente a igreja obriga seus filhos ao jejum. Ela anima, né, desta forma, em dizer: este dia é um dia exclusivo de jejum. Que é, nós já vivemos a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. São os únicos dias. Os demais, que nós somos animados a viver, como a sexta-feira, toda sexta-feira, no ano todo, é um convite, é uma animação, a igreja anima, a igreja, ela mostra, é aqui, faça, se você puder, busque, né, a vivência do jejum, que é uma forma, é um meio, né, de oração, para mortificar os sentidos. É Santo Tomás de Aquino que também diz sobre o jejum. É a forma de mortificar, né, os apetites da carne, que grita em nós. Pode ver, quando a gente quer fazer jejum, a gente diz: não vou fazer não, dá uma dor de cabeça, dá um não sei. A gente começa a arrumar 1000 coisas para não fazer o jejum. Né? Vou passar fome, quando que jejum não é passar fome. É uma forma de mortificação, de oferta. Hoje eu vou oferecer ao Senhor este dia, em oração e jejum. Não vou tomar este alimento, eu vou me alimentar deste, uma das refeições, e as demais eu vou ofertar ao Senhor, como um meio
tanto de louvor, mas também para mortificar minha carne, para que eu não seja conduzido por ela, mas seja conduzido pelo Espírito. Quando não fazemos isso, quando relaxamos, estamos sujeitos à tibieza, estamos sujeitos à fraqueza mesmo, a não querer rezar, à preguiça, estamos sujeitos a pecados, a cair em pecados mais graves. Por quê? Porque eu não estou atento, não estou vigilante, não estou em oração, eu não conheço a Deus. E não me permito conhecer. Quando Deus está sempre disposto, disponível a nos receber. A oração continua, São Crisóstomo, ela é desejo de Deus. A oração é amor inexprimível, que não provém dos homens, mas é efeito da graça divina. Devemos sempre buscar a estar devemos realmente ir nesse desejo de estar em estado de graça. Estado de graça, meu estado batismal. Estado de graça, não caminhar no pecado. Estado de graça, caminhar segundo a vontade de Deus. Então a oração me proporciona isso, ela vai alimentando na minha vida isso. Então peçamos ao Senhor nessa quaresma esta graça. Senhor, eu quero rezar, eu não sei rezar como convém, mas envia o teu Espírito Santo, vem em auxílio à minha fraqueza, como diz São Paulo, né? O Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas, porque não sabemos rezar, não sabemos orar como convém. Esse versículo não explica somente a questão da oração, do dom de línguas, mas explica, em primeiro lugar, um fato: nós somos fracos. Não sabemos rezar como convém e o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Até para rezar, graças a Deus, né? Então peçamos nessa Eucaristia, que é essa oração completa. No momento da comunhão, pedir ao Senhor: dá-me a graça da oração. Dá-me a graça da amizade contigo. Como diria Santa Teresa de Jesus, que a oração é esse trato de amizade com o Senhor. É um colóquio, é uma relação de amizade. Deus é meu amigo. Eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Ser amigo de Deus, para com isso ser amigo do outro, dos homens. Porque também é a oração que vai me levar a viver as obras de misericórdia que vimos aqui na primeira leitura. O jejum que prefiro é quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, romper todo tipo de sujeição, repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, cobrir o nu, não desprezar a carne, a própria carne, né? O próprio corpo. São as obras de misericórdia. Isso aqui não é uma lista de coisa social, não, de assistência social, não. São as obras de misericórdia que elas se cumprem na medida que rezo. Porque a oração me leva a Deus, mas o efeito da oração me leva ao outro. A sair de mim mesmo e enxergar no outro a pessoa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No altar